Olá, pessoal. Hoje vamos falar sobre alguns princípios fundamentais do direito do trabalho, que garantem justiça e proteção nas relações entre empregados e empregadores. Esses princípios são essenciais para assegurar que o trabalhador, que geralmente está em posição de desvantagem, tenha seus direitos respeitados. Princípio da proteção é considerado um dos princípios mais importantes do direito do trabalho. É constituído pelo princípio da norma mais favorável ao trabalhador, pelo princípio da condição mais benéfica ao trabalhador e pelo princípio do indúbio pro operário. Tonto permite que seja acolhida a decisão mais favorável ao empregado, que é a parte hipossuficiente na relação jurídica de emprego. O princípio da irrenunciabilidade é um dos princípios do direito do trabalho que define a autonomia da vontade entre as partes. Ele é fundamental para assegurar os direitos mínimos do trabalhador. Princípio da continuidade. Define que os contratos de trabalho, em geral, têm validade indeterminada. É favorável ao trabalhador, ou seja, se o contrato for rompido, o empregador deve provar o motivo do término da relação. A súmula 212 do TST determina que o empregador é responsável por provar o término do contrato de trabalho, quando negados a prestação de serviço e o despedimento. Princípio da primazia da realidade. Prioriza os fatos sobre as formas. É utilizado para reconhecer a relação empregatícia quando há uma relação de emprego mascarada por um contrato de estágio. É utilizado para reconhecer a relação de emprego quando o prestador de serviços é, na verdade, um empregado. Princípio da boa-fé. Deve ser observado por ambas as partes do contrato de trabalho. Pressupõe uma posição de honestidade e honradez no meio jurídico. Deve ser levado em conta para a aplicação de todos os direitos e obrigações que as partes adquirem. O princípio da razoabilidade é um princípio jurídico que determina que as decisões e ações devem ser justas, racionais e coerentes. Ele é um princípio constitucional implícito, que é aplicado pelos tribunais. Boa tarde, gente. A gente está aqui com o Cláudio. E a gente vai fazer uma pergunta para ele sobre o nosso trabalho. Então, você já foi ou conhece alguém que foi despedido injustamente? O que você acha das empresas que despedem os empregados de forma injusta? Na verdade, a gente, no meio trabalhista, a gente conhece muita gente que às vezes injustamente é demitido, né? Às vezes são pessoas cumpridoras dos seus horários, comprometimento, né, com o horário, com a carga horária, com o próprio trabalho, né, aquele exercido. E eu mesmo já fui um, né? Mas nem por isso a gente deve questionar, a gente deve acatar sempre aquilo que é direcionado a gente. E as empresas, às vezes, ela faz uso muito da lei, né? Às vezes uns abusa muito em cima disso, mas trabalha dentro da lei, embora não quer dizer que o funcionário não trabalha, né, dentro da lei. Mas acontece, né? Tem funcionários que não cumprem a lei, né? E empresas também acabam demitindo funcionários injustamente. Eu mesmo já fui um, infelizmente, né? Entendi. Muito obrigada. Nada. Bom, galera, a gente está aqui com o Marcos e vou fazer a minha pergunta para ele agora. Você acredita que o direito dos trabalhadores são sempre respeitados? Não, porque quando tem mais apoio, aí funciona melhor. Porque quando tem uma pessoa só rodando, não funciona muito bem não. Funciona só quando dá para funcionar mesmo, algumas questões. Então, você acha que você fica meio sobrecarregado? Sem dúvida, muito sobrecarregado. Obrigado. Voltamos, estamos aqui com a Larissa. E Larissa, deixa eu te perguntar, o que você acha das empresas que ignoram o direito de férias dos trabalhadores? Eu acho, e na verdade pela legislação, né, já estão aí com uma falta grande. O trabalhador ele tem direito, né, por lei às férias, então um descumprimento de uma lei já é uma penalidade grandíssima. E pro lado do funcionário é muito ruim, porque a gente merece também um descanso, a gente tem nossas vidas, as demandas pessoais também para poder gerir, então as férias têm sua importância na nossa vida também. Fechou. Muito obrigado, Larissa, e próxima pergunta. Boa tarde, gente. A gente está aqui com a Angélica. E a gente vai formular mais uma pergunta para ela. Angélica, o que você acha sobre quando uma pessoa é punida de forma incorreta e quando a punição é maior do que deveria?
Bom, eu acho extremamente errado e eu acredito que toda empresa ela tem que ter um setor de relacionamento com os funcionários, porque é nítido, né? Que uma empresa onde os funcionários estão felizes, estão satisfeitos, ela produz muito mais. E tratar um funcionário, né, de forma rigorosa, de forma desrespeitosa, é extremamente contra qualquer política trabalhista. E acredito que qualquer política de qualquer empresa, né, isso não faz parte dos valores de nenhuma empresa, do mercado de trabalho. Então, eu creio que mesmo que hajam políticas da empresa, específicas da empresa, tudo tem que ser razoável, obviamente, né, e tem que ser conversado nesse setor de responsabilidade, né, de relacionamento, tem que ser conversado previamente com o patrão, né, tem que ser ali acordado. E se foi alguma coisa, né, que o funcionário cometeu e ele não tinha sido previamente direcionado sobre isso, não tem que haver a punição, e principalmente uma punição tão exagerada do tipo. Entendi. Muito obrigada, Angélica. Próxima pergunta. Agora a gente está aqui com o... Instrutor Jair Massola. Ok. Jair, o que você faz no dia a dia corresponde exatamente ao que está no seu contrato de trabalho? Na maior parte do tempo, sim, né? Entretanto, alguns momentos que a gente tem alguma janela, algum horário vago, né? Como a gente é da área de eletrônica, aparece para a gente dar manutenção em alguns equipamentos que a gente nem tem muito domínio. Mas como a gente tem conhecimento de área, a gente acaba, né, contribuindo para que a gente possa ter um ambiente, né, colaborativo, fazer com que tudo funcione da melhor forma possível. Muito obrigada. Próxima pergunta. Qual é o seu nome? Hernani. Nos lugares que você trabalhou, você se sentiu à vontade que as empresas te deixou à vontade para expressar suas opiniões e preocupações? Sim, sempre. É porque, na verdade, a gente... todo e qualquer lugar, né, que a gente... seja por visita, seja por treinamento, ou até mesmo, né, funcionário, a gente tem sim liberdade. Até porque a gente participa, né, de todo o processo, né, de mudança da empresa e também de melhoria. Ok, muito obrigada, viu? Após as entrevistas serem feitas com os funcionários da empresa, chegamos à conclusão que nem todos os princípios estão de fato sendo feitos. Um exemplo disso é que no setor de serviços gerais, 22 colaboradores foram contratados, mas atualmente apenas 13 estão em atividade, sendo que esses princípios são importantes para manter uma relação justa entre empregadores e trabalhadores, garantindo que os direitos e deveres sejam cumpridos e, caso haja falha de alguma parte, que a Justiça faça valer as normas estabelecidas na CLT e na Constituição Federal.